Hoje eu quero conversar um pouco sobre as maiores lições que a música me ensinou. Então, para você que de repente está passando por algum momento difícil da sua vida, onde você está com vontade de desistir, está com vontade de jogar tudo pro alto, eu quero te mostrar essas lições que a prática da música me ensinou, que o processo de aprender um instrumento me ensinou, espero que te ajude de alguma forma. Então, a primeira lição, com toda certeza, se você começou a tocar, você já deve ter percebido que é bastante necessária, é a paciência. Então, essa foi uma das maiores lições que eu aprendi com a música, porque se você espera um resultado ali no primeiro dia, no segundo, enfim, na primeira semana, no primeiro mês até, você com certeza vai se frustrar. E essa lição sobre a paciência, sobre atravessar o processo, sobre viver o processo, veio muito de encontro quando eu estava lendo um livro. Eu nem me recordo qual é o livro, mas ele falava basicamente sobre você acumular 10 mil horas de prática para chegar num nível de maestria, para você ser considerado uma pessoa que faz muito bem aquilo que você faz. E eu me lembro claramente desse dia que eu peguei a minha calculadora da época do ensino médio e comecei a dividir as 10 mil horas por números ali que pudessem fazer sentido. Então, se eu estudar 8 horas por dia, se eu estudar 10 horas por dia, se eu estudar 5 horas por dia. E aí fui fazendo essas contas e fui percebendo que mesmo que eu estudasse 24 horas por dia, ainda assim eu levaria um tempo considerável para acumular essas 10 mil horas. Então, essa pequena conta que eu fiz para entender como fazer essas 10 mil horas de prática, me ajudou a perceber que é preciso sim paciência para você aprender e desenvolver uma habilidade. E é curioso porque com outras coisas da minha vida eu não tenho tanta paciência quanto eu tenho com a música. Eu entendo que é uma coisa realmente que leva tempo, mas não só que leva tempo. No processo de aprender, né, no processo ali de estar dedicando esse tempo, você vai vendo as coisas evoluindo. Então, é essa paciência de segurar um pouquinho a ansiedade e ver essas horas se acumulando e ver esse esforço se acumulando. Então, em outras coisas, antes, né, de tocar um instrumento, eu não tinha essa percepção. E depois dessa conta das 10 mil horas, veio muito clara essa percepção de que eu preciso realmente de tempo para fazer qualquer coisa, né, para adquirir qualquer habilidade. Então, essa parte da paciência veio muito forte, essa lição, através da música, do aprendizado ali do instrumento e do acúmulo dessas 10 mil horas para ter aquela sensação de que, nossa, eu faço muito bem isso daqui, eu faço bem o que eu pratiquei 10 mil horas para fazer. Então, essa é a primeira lição que é muito importante, não só na música, mas na vida. Então, se você conseguir desenvolver a sua paciência para passar pelo processo, eu tenho certeza que você vai colher muitos resultados, você vai colher muitos frutos, independente se você está querendo aprender a tocar violão ou qualquer outra coisa aí na sua vida. A segunda lição muito importante é confiança e autoestima. Então, eu venho de um ambiente não tão legal, não tão bacana. Então, essa questão da confiança e da autoestima é sempre um assunto delicado, é sempre uma pauta na terapia. Então, a música me ajudou muito com essa questão de interagir com as pessoas, estar em ambientes, falar, tocar na frente das pessoas. Então, quando eu comecei a tocar, eu tinha muita vergonha. Eu não tocava em casa, se tivesse alguém em casa, porque eu tinha vergonha. Eu não tocava na frente das pessoas, porque eu também tinha vergonha. Então, pouco a pouco, eu fui ganhando confiança naquilo que eu estava fazendo, a ponto de permitir que alguém ouvisse o que eu estava fazendo, mesmo que fosse atrás da porta. E na época da escola, foi ali onde eu comecei a tocar, a música também serviu como esse ponto de interação com as pessoas. Então foi ali onde eu comecei a perceber esse poder de conexão que a música gera, que a música cria. Então eu aparecia com o violão e imediatamente aquilo virava um ponto de encontro com as pessoas, né? Um ponto de conversa.
Então, ai, que legal, você toca violão, você sabe tocar tal música, você sabe tocar tal música. Então, isso é muito bacana, ter essa confiança, ir construindo essa confiança interna, essa autoestima para tocar na frente de outras pessoas. É uma coisa que ainda me gera meio frio na barriga, independente se é uma live, um vídeo, uma aula ao vivo, um show, é sempre um momento de ao vivo tudo pode acontecer, então tem sempre aquela ansiedade, mas hoje eu aprendi a controlar a minha ansiedade nessas situações, então a ter um pouquinho de confiança, nem que seja um pouco, e de autoestima de que eu tô fazendo aquilo, que eu tô dando o meu melhor, de que a minha melhor entrega ali, e essa com certeza é uma característica, uma habilidade que a música me trouxe, que a prática da música me trouxe e que eu carrego para outras atividades que eu faço, e que é super importante dentro da música e fora. E a terceira e última grande lição que a música me ensinou é a questão de uma autorregulação emocional. De eu conseguir, através das músicas que eu toco ou que eu escuto, me regular. Então, assim, se eu tô ansiosa, eu vou lá tocar. Se eu tô com raiva, eu vou lá tocar. Se eu tô triste, eu vou tocar, vou ouvir uma música. Se eu tô feliz, eu coloco uma música. Então, utilizar a música realmente como um recurso de autorregulação. Então, é uma coisa que me ajudou no passado muito, 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 e que ainda hoje é de extrema importância dentro da minha rotina. Então, nesses momentos onde eu me sinto fora ali daquela situação mais, né, mais basal, daquele humor ali médio, eu utilizo a música como esse recurso para ou me colocar num estágio de motivação, né, para me motivar a fazer alguma coisa, para me concentrar em fazer algo, ou então quando eu tô meio baixo astral, para também elevar um pouquinho esse humor para que eu não fique assim, tipo, dias e longos dias triste com alguma situação, com algo que aconteceu. E no passado foi ainda mais importante, como eu mencionei, venho de um ambiente familiar, de agressividade, enfim, de um ambiente não tão legal. E a música era sempre essa válvula de escape, esse recurso que eu utilizava. Então, tinha alguma briga em casa, estava acontecendo alguma coisa, eu ia lá escutar uma música. Acontecia alguma situação, eu ia lá tocar uma música. Então, ter a música como um recurso de regulação de humor é muito interessante, porque quando eu escuto músicas que são importantes para mim, eu falo, nossa, essa música aqui eu escuto quando tá acontecendo isso, essa música me ajuda com isso. E é bacana porque você vai fazendo um pequeno mapa musical, né, das suas emoções. Então, sempre que tá acontecendo alguma coisa interna e que às vezes eu não tô muito consciente do que tá acontecendo, o que eu escuto me dá a pista, né, me dá a dica do que tá acontecendo, né, na parte interna. Então, isso é muito bacana porque cria uma relação com uma música que é muito própria, né, que é muito individual. E com certeza essa é uma lição que me ajuda em situações, em outras situações da vida, e que a música permitiu esse espaço, permitiu que eu tivesse esse lugar, né, esse lugar seguro construído através da música. Então, só para fazer um resuminho, essas 3 lições que a música me ensinou: como ter paciência, como construir a minha confiança e minha autoestima, e também como me autorregular emocionalmente. E eu acredito que a prática musical tem infinitos outros benefícios e lições a serem ensinadas. Para mim, essas são as 3 principais. Talvez para você existam outras questões, outras coisas que são importantes da sua relação com a música, do seu contato com a música. Então, se você quiser se sentir à vontade, pode deixar aqui embaixo nos comentários. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo. E um detalhe importante. Para você que assistiu esse vídeo aqui até o final e ainda não toca, ainda não se permitiu esse espaço de tocar um instrumento, eu queria te fazer um convite. Então, se você tem um violão parado aí na sua casa, que nunca viu a luz do dia, que nunca viu um som sendo produzido por você, eu quero te convidar para um workshop que eu vou fazer nesse sábado, às 9 horas da manhã. Então, o link para você se inscrever nesse workshop, para você participar,
desse workshop vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então é só você clicar, se inscrever. Essa é uma participação paga, custa R$17. Então, caso você tenha aí um violão e queira iniciar esse processo, dentro desse workshop eu vou falar sobre afinação, como segurar o violão, como produzir som, como tocar aí as suas primeiras notas afinadas, como fazer um acorde, como fazer uma batida. Então você vai sair desse workshop com todas as ferramentas necessárias para que o violão seja também um instrumento aí na sua rotina, para que o violão seja capaz de ensinar essas lições ou outras lições aí na sua vida. Gostaria muito da sua participação, então se você quer estar nesse workshop junto comigo para finalmente esse violão fazer som, é só clicar aqui no link da descrição e se inscrever, e eu te vejo nesse sábado.